Segundo pesquisas do Ibope, realizada em 2018, cerca de 30 milhões de brasileiros são adeptos à alimentação vegetariana. E estima-se que aproximadamente 7 milhões se consideram veganos. Esse movimento é muito mais do que tendência. É um estilo de vida que promove benefícios para as pessoas, animais e o meio ambiente. Em nosso programa de hoje, nós vamos abordar esse tema, gestação e veganismo, e quais são os pontos de atenção. Vem com a gente depois da vinheta. Olá, eu sou Camila Delgado e esse é o podcast patrocinado pela VitaFor, para nutrir você com informação, saúde e conhecimento. Vem viver bem! Olá, eu sou a Lucila Santinon e juntos vamos trazer histórias de superação e muita informação para você viver melhor. Sejam muito bem-vindos ao VitaCast, seu espaço para aprender mais sobre saúde, nutrição e descobrir como a mudança de estilo de vida é capaz de auxiliar você com sua saúde. Faça inscrição em nossos canais para não perder nenhum conteúdo. Lu, então fala um pouquinho sobre a convidada de hoje. A nossa convidada é uma convidada muito especial, Ká. Ela é pós-graduada em nutrição clínica funcional e esportiva, também psicossomática, está cursando psicologia, colaboradora de 4 livros. Olha que currículo maravilhoso! E com vocês é a Paula Gandim. Seja muito bem-vinda, Paula. Obrigada, gente, pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, Paula. E é um assunto bem falado. A gente já viu aqui que tem muito conteúdo. Muitas pessoas estão sendo adeptas desse estilo de vida, né? E, Paula, a primeira dúvida, acho que para começar a ingressar nesse assunto, qual é a diferença entre o vegetariano e o vegano? Não é a mesma coisa, né, Paula? Não é a mesma coisa. Acho que tem 2 pontos que a gente tem que colocar, que além daquilo que se inclui ou exclui na alimentação, normalmente a gente usa o termo vegano para diferenciar pessoas que, além da alimentação não incluir nada de origem animal, é uma pessoa que busca, dentro de tudo aquilo que ela faz, seja nos cosméticos que ela usa, os produtos de limpeza da casa dela, o tipo de entretenimento que ela tem, a não ter nada que explore e use animais de alguma forma. Bacana. Então o veganismo ele abarca um pouco mais do que só a alimentação. E aí a diferença hoje aqui no Brasil, a gente usa mais o termo vegetariano para pessoas que não consomem nenhum tipo de carne, excluem, né, carnes, peixes, ovos, mas consomem ovos, consomem leite e derivados. Então essa é a diferença principal. Bacana. E um tema nosso aqui é relacionar justamente essas pessoas que têm um hábito vegano, né, que são veganas, e a gestação. Grávidas, Paula, podem ser adeptas a esse estilo de vida vegano? Sim, eu acho legal a gente poder ter essa oportunidade para conversar um pouco mais sobre isso, justamente porque a gestação é um período muito delicado da mulher, né? São várias transformações hormonais, fisiológicas, emocionais, e eu acho que o principal ponto é a gente também lutar para que essa gestação seja o mais saudável possível para ela e para o bebê. Para isso, a gente tem hoje um suporte de literatura bastante importante, pensando na nutrição, de que a gente consegue levar uma gestação totalmente vegana, e cuidando dos pontos nutricionais, assim como toda gestante tem que ter. Então, do ponto de vista, às vezes, de uma deficiência, uma grávida onívora, ela pode ter deficiências específicas, por exemplo, uma baixa vitamina C, um ácido fólico mais baixo. A gestante vegetariana, se ela não prestar atenção, ela pode ter uma vitamina B12 mais baixa, ela pode não ter um consumo adequado de ômega 3. Então, a gente não pode colocar todo mundo num padrão só de alimentação. Eu acho que o mais importante é que a gente consiga fazer com que essa gestante tenha informação, corra atrás, né, de profissionais que vão apoiar esse processo para poder ter, sim, uma gestação bacana durante todo o tempo. É uma fase muito difícil, que a gente recebe muitos palpites, né? Então sim. O pessoal deve falar bastante. Come aquela carninha, né? E não entende muito bem esse contexto, né, Lu? E tem que ser muito bem acompanhado, né? E assim, Paula, vindo tudo isso, nesse contexto, o que você pode trazer para o nosso pessoal de casa, das mamães veganas, os cuidados de forma geral? O que elas precisam buscar? Durante essa gestação. Durante toda essa gestação, que precisa ter um cuidado especial, claro.
Eu acho que o primeiro ponto é se essa gestante ela já tinha essa alimentação antes ou não, né? Então, se ela já tinha antes, muito provavelmente ela já vem de cuidados nutricionais, já aprendeu a se alimentar dessa forma, tem esse estilo de vida, busca profissionais que apoiam esse período dessa maneira, acompanha através de exames. Então, eu acho que muito do que ela faz antes disso é o que é importante, porque ninguém vai fazer uma grande transformação da alimentação durante a gestação. Já é muita transformação por si só, né? Então é um momento de perpetuação. Se ela tem bons hábitos, vão ficar bons hábitos. Se ela não tem bons hábitos, às vezes é um momento legal dela começar a mudar. Tem muita gestante, eu mesmo, as minhas gestantes no consultório costumam levar muito a sério esse período, né? Costumam falar assim, bom, agora eu preciso fazer tudo direitinho, eu preciso cuidar muito bem. Então acho que esse é o momento, né? Se você às vezes não colocou em prática, tomar mais água, comer mais frutas, verduras e legumes, se atentar às proteínas de fonte vegetal, consumir os micronutrientes, se atentar às fontes, onde tem cálcio, qual é a suplementação de vitaminas que eu tenho que fazer, quem que vai fazer isso para mim, qual é o profissional adequado que tem conhecimento técnico e científico para isso, Precisa ser acompanhado, Exato. né? Essa importância de ver a carência dos nutrientes dessa mamãe para esse bebê estar saudável, Bem né? nutrido, Bem né? nutrido. Os dois, né? Os Os dois. dois passarem por um período bacana e seja, vamos dizer assim, de ganho de peso adequado, de estar bem fisicamente, conseguir praticar atividade física. Então, acho que todo esse pacote que a gente quer para a gestante. Mas a gestante vegetariana, normalmente, ela tem já um passado muito bacana nisso. Ela já busca bastante informação, então ela só vai seguir aquele esquema que ela já está fazendo. E tem algum ponto de atenção que a gente pode falar para quem está assistindo a gente em casa com relação a nutrientes, micronutrientes, que durante esse processo é necessário se preocupar? Sim, acho que tem muitos. Tudo é muito importante nessa fase. Então, a gente, por exemplo, o primeiro trimestre da gestação, ele tem poucas modificações, né? Uhum. Então, é aquele momento em que emocionalmente ela tá se preparando para isso, tá contando para as pessoas próximas, para os amigos, vamos dizer assim, entendendo qual o processo que ela vai entrar. A partir do segundo trimestre, a gente já tem uma necessidade de aumentar a ingestão calórica, de aumentar a ingestão de proteínas, de cuidar micronutrientes e durante todo esse processo fazer uma suplementação. Por que a suplementação ela é tão importante nesse período? Ela vai garantir nutrientes que a gente não consegue através da alimentação, né? Então, a gestante precisa estar sendo acompanhada em relação a todo esse processo para daí chegar no terceiro trimestre, que é o ganho de peso do bebê, que é onde é o finalzinho da gestação. Fisiologicamente tem muitas modificações e aí ela vai precisar também vamos dizer assim, desse olhar para esses nutrientes que ela precisa. Eu diria que os nutrientes mais importantes para uma gestante vegetariana que podem, né, muitas vezes serem um ponto de atenção em relação à vitamina B12, em relação ao ômega 3, né, que tem que ser de origem vegetal, porque ela não vai consumir o de origem animal. E talvez a ingestão de proteínas também ter certeza de que ela está, né, ingerindo a quantidade necessária. Na quantidade necessária. Paula, você adivinhou até a pergunta que eu ia te fazer agora da importância, né, dessa suplementação até na vida dessa gestante, porque eu vejo que algumas gestantes ficam até com receio, muitas vezes, de suplementar ou não buscam ver o que elas estão precisando. Então, é necessário ter todo esse acompanhamento, né? Sim. E aí, porventura, ver o que ela tá deficiente e fazer a suplementação. Eu acho que hoje até a gente usa um termo muito nessa fase, chama programação metabólica. Que, ou seja, a gente conseguir fazer com que essa gestante não só evite deficiências, mas que ela programe metabolicamente esse filho lá no futuro, né? Para ele estar saudável, estar longe do risco de desenvolver alguma doença crônica, obesidade, diabetes. Então, assim, a gestação é uma janela de oportunidade. Então, eu já acho que a gente não tem que só trabalhar contra possíveis deficiências, mas começar a trabalhar com essa ideia de saúde, né? E que vai começar nessa mãe, sem pressão, hein, mãe? Sem pressão, mas que já vai começar na gestação. Então, a gente adquirir esse conhecimento e buscar pessoas que apoiem esse processo, porque eu sei que não existem muitos profissionais que têm habilidade técnica para cuidar de gestantes vegetarianas. Então,
essa gestante que vai ter que ir atrás de um profissional que adequado, realmente... né? Adequado, Exato. que tenha todo esse conhecimento. Exato. E você pontuou, né, vários pilares, dentre eles, para uma gestação saudável, questão de alimentação, suplementação, então a nutrição muito importante, mas você falou de outro ponto muito interessante, que é a atividade física. Gestantes veganas que praticam atividade física. Como você vê isso? É possível? Opa, deve. Acho que hoje a atividade física ela tem, né, melhorado muito essa relação dos mitos em torno da atividade física, do que a gestante pode ou não fazer. De novo, a gente precisa cada vez mais de profissionais atualizados que são capazes de, né, prescrever esses exercícios de forma... Porque o exercício em si, a modalidade esportiva que ela escolhe não é um problema, mas é a adaptação. Então a gente tem que buscar pessoas que sejam capazes de ir lá, olhar para a modalidade que você faz, para ir lá e falar, olha, então você tem que aqui adaptar. Então vai fazer uma yoga na gestação? Sim, não é dúvida. qualquer lugar, não é qualquer, vamos dizer assim, professor. A gente tem que ir lá e fazer as adaptações necessárias, né? Bacana. Na sua prática clínica é muito comum, então você receber pacientes e muda alguma coisa na suplementação? Você sente que precisa de um aporte maior de algum suplemento específico para esse público? Normalmente quando a gente faz a prescrição, né, a suplementação de vitaminas e minerais, a gente faz nutrientes específicos que normalmente, de acordo com o trimestre, vão ter quantidades aumentadas ou diferenciadas. Então, por exemplo, o ferro é um nutriente que a gente aumenta conforme a gestação vai seguindo. Segundo trimestre, o bebê vai tendo essa necessidade maior de ferro. Alguns micronutrientes que não são tão importantes passam a ser durante a gestação e conforme vai seguindo esse período, né? Entendi, Esse muito período, bom. ele é muito importante, todo da gestação. E uma dúvida que eu particularmente tenho muito também, Paula, é do puerpério, que é esse período, né, pós-gestação aí, e também da lactação. Então, em relação à alimentação, eu preciso ter algum cuidado especial, algo que você tenha para trazer para nós aqui, para o pessoal de casa? Esse período, né, que se estende aí depois da gestação e que vai seguindo, ele é marcado por duas coisas muito importantes, né? Uma mãe que tá nascendo, uma mudança hormonal, uma mudança emocional. Ela tá falando até com brilho nos olhos pra gente, olha. E que é necessário que ela tenha, além de todos os processos que a gente sabe, rede de apoio, passar por esse processo da melhor forma possível, eu acho que também ela não pode esquecer de se alimentar bem. Sem dúvida. Se alimentar bem... Que é difícil, né, Paula? muito Com um bebezinho difícil, pequenininho, né? Às vezes a gente esquece, coloca meio de lado. Mas é por isso a rede de apoio também, né? É pra super importante. fazer Quem uma tem... comidinha, fazer uma comidinha caseira. Então, eu acho que assim, são coisas básicas e importantes que é a organização e o planejamento dessa fase. Então, normalmente nas minhas consultas, lá quando ela tá gestante, ainda a gente começa a falar, e aí? Como que vai ser depois? Né? Já, se você não tem alguém para te ajudar, vamos deixar prontinho algumas coisas para você, porque a gente sabe que é muito difícil. Congelado auxilia bastante, Com né, nesse certeza. momento. E assim a gente vai seguindo, né? E eu acho que pontos da alimentação é porque o nosso gasto calórico é muito alto nessa fase. Precisa ser suprido, Então, né? precisa suprir isso de alguma forma e se atentar a essas diferenças. E aí, com essa orientação profissional, fica mais fácil. Praticidade, deixar ali, né, algo mais prático, rápido e pra E pessoa saudável, conseguir né? saudável, tentar congelado, muito bem colocado. E a gente tá falando tanto do puerpério, dessa atribuição nova, tá nascendo uma mãe, e às vezes a gente até se coloca de lado muitas vezes, né? Porque muitas transformações. Mas a alimentação inadequada para essa mulher que acabou de parir, que tá amamentando, existe algum nutriente que impacta, caso ela não tenha uma alimentação inadequada, impacta no leite? Impacta na nutrição desse bebê? A gente sabe assim, o leite o leite materno é o alimento mais perfeito, importante para aquele bebê, né? Aquela mãe está fazendo o melhor leite possível. A gente tem alguns estudos mostrando uma certa modificação do perfil desse leite de acordo com a alimentação da mãe. Mas a gente não tem essa ideia de que se ela não tiver uma alimentação adequada, que o leite não vai suprir, porque o corpo humano ele é muito perfeito.
Ele é muito inteligente, Ele é muito né? inteligente. Normalmente a gente vê mais faltando pra mãe do que pro bebê. Olha Então, isso. quem vai sofrer com essas deficiências nutricionais vai ser a mãe. É aquela mãe que vai falar, meu cabelo tá caindo demais, eu tô muito cansada, Já é uma fase cansativa por si só, mesmo, né? Eu que o diga, estou vivendo nesse momento. Mas eu acho que o ponto bastante importante é ela lembrar dela mesmo, que vai ser importante essa alimentação saudável pro Sim. bebê e pra ela também. Sim, sem dúvida. E você trazendo até essas necessidades dessa mãe, né? Ou também ali da gestante, se você fosse pontuar alguns suplementos que não podem faltar na rotina, quais seriam? Olha, eu considero pra gestante o ômega 3 algo muito importante. A gente tem uma dificuldade considerável aí de ingerir. No caso da gestante vegetariana, a gente tem, né, fontes de origem vegetal, que é o óleo de algas, fonte de EPA e DHA. Então a gente consegue, através da suplementação, fornecer esse DHA que a gente considera pronto, né? O ômega 3 pronto, né? Falando assim pro público geral. Mas eu acho que ele não pode faltar, e aí, de acordo muito com aquela gestante, a alimentação que ela tem, né? Eu acho que é muito difícil generalizar alguma suplementação, Sim, mas talvez com certeza. algo para todas seria o ômega 3, eu acredito. Bacana, bacana. Se a gente for pensar, assim, eu acho que durante, né, a nossa conversa a gente teve muitos insights e muitas dicas que você pode dar, acho que até para introduzir um pouco nesse universo, entender que tá nascendo uma mãe que também tem uma alimentação que tem algumas restrições, um estilo de vida, né, que tem outros planejamentos, enfim. Mais uma dica de ouro, Paula, para quem ficou com a gente até mais agora. uma das muitas, né? Uma das muitas. Dica de ouro, eu posso dar uma bem especial que engloba tudo, que não é só nutrição. O que você, Paula, nesse momento? A gente vai ouvir de todo mundo como é essa fase e não vai ter dimensão do que vai ser, né? Então eu acho que tanto na gestação, quando você tá ali se preparando para esse processo, e também depois, quando as coisas, né, quando o seu bebê já tá com você, quando você já veio, a gente sempre, eu acho que em algum momento a gente sempre reavaliar o que a gente pode fazer pelo nosso bem-estar e a nossa saúde, não nos deixando de lado, né? Sim, É muita transformação, né? Tem gente que passa uma gestação super tranquila, tem gente que não. Tem gente que passa um puerpério mais tranquilo, tem gente que não. Mas é isso, a nossa saúde não ficar de lado. Então, todos os ganhos em relação à saúde também são pro bebê, né? Então, menores índices de depressão pós-parto, menor risco de complicações durante a gestação, menor risco de parto que não ocorre bem, né? Então, são tantos pontos a favor que eu acho que é isso. Cuidar da alimentação, né? Ter essa prática de autocuidado é extremamente importante. Então, eu diria para toda mãe não se esquecer em nenhum momento. Difícil. É algo que tem que ser prioridade, né? Tem que ser. E tem que ter o planejamento, porque eu acho que o certeza. planejamento também é uma dica muito O fundamental momento, né, que você vai para o fazer momento. Exatamente. Estamos chegando ao final, Paula, no programa de hoje, mas antes da gente chegar no final, eu gostaria de fazer um bate-bola bem rapidinho. Tá. Então eu pergunto e você responde o que vier na cabeça. isso, Maria. Bom, Paula, uma meta futura. Juro, é continuar tudo que tá acontecendo já. Eu tô muito, muito, muito feliz com tudo que tá acontecendo na vida pessoal, carreira. Então, keep going. Que sabe? permaneça assim. Ai, que lindo. Uma contribuição para deixar para o mundo, Paula. Uma das minhas contribuições pro mundo é que as pessoas que optam ir por esse caminho, alimentação vegetariana, que tenham uma compaixão pelos animais, que tenham uma visão pelo meio ambiente, que querem trazer isso, que elas se sintam contempladas e saibam que elas podem fazer isso. Então, o que eu puder contribuir para que isso aconteça, eu acho que essa é uma das minhas missões aqui. Então, eu vou continuar fazendo. Já faço desde que sou nutricionista, mas quero continuar fazendo. Isso é minha grande intenção. Missão, né? Missão, levar informação de qualidade e com muita ajuda para quem precisa mesmo, né? Exato. Desse norte, nesse universo. Uma superação, Paula. Inspiração pra ser mãe, cara. Não sabia que eu ia falar isso um dia.
Mas cá estou eu falando isso. Mas com certeza, a maior superação da vida. A gente passa a olhar a mãe de outra forma, né? Nossa, a minha então? Valoriza muito, né? Não, eu acho que é uma superação muito grande, né? Não tem como, ainda mais que a gente tá aqui hoje falando disso. Mas uma grande superação, com certeza. A maternidade. Real. Um momento de alegria, Paula. Um momento de alegria. A risada do meu filho. Agora eu tenho. Está completando 2 meses hoje, né? Então, Fofíssimo. Parabéns. É muito desafiador. E felicidade é? eu acho que é família. Aprendi nos últimos anos o que era, né, a minha família de origem, que é o meu suporte, a minha vida, meu apoio. Hoje, essa extensão que tá. Ter o seu núcleo. A gente, né? Que é eu, meu marido e meu filho hoje. Então, isso é muito felicidade pra mim. Pra mãe, né? E que trabalha intensamente. Tamo aí. Compartilhando conhecimento, né, Paula? Exato. Que podcast emocionante, hein? Até meus olhinhos o olho aqui, tá cheio de água das 3. Paulo, em agradecimento, nosso patrocinador VitaForte enviou uma lembrança, um kit aqui para algumas coisas. Uau, muito obrigada pela sua Tá pesada a caixa, hein, Paula? E a gente tá curiosa. Abra pra gente compartilhar aí. Vamos ver aqui, então. Ó que belezinha. O que será que tem, né, cara? Olha só. Olha lá, o Isofor, plant-based. Maravilha. É pra fazer tanta receita gostosa, né? Esse daí eu já provei, é maravilhoso, Eu sou de fã. paçoca. Favorito. Eu sou fã, não tem jeito. O Sinfor em cápsula. Sinfor Plus, maravilhoso. Vegetal? Vegetal, HPMC, a cápsula. Exato. E o Isocrisp vegano. Maravilha. Esse daí dá pra colocar em salada, aumenta o aporte nutricional, né? E na Esse proteína, aqui é muito bacana maravilhoso. porque, pensando também, durante a gestação a gente pode usar, né? Não tem adoçante, não tem nada. Maravilhoso, então, é um produto maravilhoso. que vai também. Sabor neutro, né? Então vai em tudo. Exatamente. O meu bloquinho. Esses Tudo são muito personalizado, chiques. né, Obrigada, Paula? gente. Daqui a pouco o Rael que tá riscando o bloquinho, né? Tá assim. Tá crescendo. Tá crescendo, Rael. Bom, nosso VitaCast fica por aqui. Muito obrigada, viu, Paula, por compartilhar tanto conhecimento, tanta emoção. Eu acho que ajuda quem tá pensando em entrar nesse universo, que ainda não encontrou informação de qualidade. Acho que isso ajuda bastante. Nosso VitaCast fica por aqui. Toda terça-feira nós temos novos episódios. Se vocês querem saber mais conteúdo, inscrevam aqui no nosso canal. Isso. Sigam a gente nas redes sociais, VitaFor no Instagram, nosso patrocinador. Se tiver alguma sugestão também, nos envie aqui, que vai ser muito importante para que a gente possa saber o que vocês estão achando e criar mais conteúdo. Feedback sempre é importante, né? Feedback sempre é importante. Paula, muito obrigada. Se você quiser deixar seu Instagram aqui também para o pessoal seguir, saber mais sobre o vegano, suas redes sociais aqui, seria muito importante. Certo. Vou deixar o Paula Gandinha, meu nome mesmo. Lá eu falo um pouquinho sobre alimentação vegetariana, psicologia, a integração das duas áreas. Então sejam muito bem-vindos. Maravilha. Muito obrigada. Obrigada, Paula. E obrigada para quem assistiu a gente aqui até o final. Tchau, gente. Até o próximo. Até.